Eletrobras, Banco do Brasil ou Petro? Afinal, qual dessas estatais é a melhor ação para se investir? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Nos últimos 3 vídeos eu analisei os cases, né? As empresas, os modelos de negócios da Petro, da Eletrobras e do Banco do Brasil, dessas 3 estatais, 3 gigantes aí que tem um destaque no nosso mercado, em função de tudo que está acontecendo, né, dessa visão liberal e reformista que o Brasil ganhou e que nas últimas semanas, né, o Paulo Guedes tem destacado e forçado, né, reforçado a ideia de que quer privatizar, né, deve privatizar 4 grandes empresas nos próximos 90 dias. Acho difícil falar dessas 3 grandes da Bolsa nesse momento, tão rápido assim, mas a gente vive esse ambiente e nos próximos anos isso é possível, né? Então hoje eu vou fazer essa análise comparativa para quem não assistiu os outros vídeos, né? Então eu deixei aqui durante a semana. E vamos lá. Acho que a gente tem que pensar em alguns pontos agora, principalmente quando a gente fala de estatal, né? O primeiro ponto é ingerência política. Porque hoje nós vivemos um momento liberal e reformista com pouco, né, quase nada de ingerência dentro das empresas. Entretanto, quais dessas empresas são passíveis de ingerência política? Ou seja, né, o governo dedar, né, canetar, mudar as regras do jogo ou tentar transformar a empresa num instrumento político. Esse é o principal ponto que a gente tem que analisar, tá? Porque não é só olhar para o bom, mas tem que olhar também para o cenário ruim, porque ele acontece, a gente vive no mercado, né? Muita gente passou por uma experiência esse ano aí que foi de forte volatilidade. Então vamos lá, vamos pensar Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. Vamos começar pelo Banco do Brasil, tá? Existe espaço para ingerência? Sim. Como é que eu classifico esse risco? Médio. Isso considerando um novo governo, uma mudança de gestão, tá? E capacidade de fazer políticas através do banco, dá para ser feito. Entretanto, a gente está falando do sistema financeiro nacional, né? Se a gente pensar no nosso sistema financeiro, ele é sólido. Se você utiliza um banco grande para fazer políticas públicas, dar crédito a taxas baixas para quem não deveria, não tem esse rating, né? Você vai começar a ter um banco com provisões altas e aí começa a ficar não saudável e pode ter um risco sistêmico, né? Contaminar o sistema financeiro como um todo. A gente viu o que aconteceu, né? Tivemos ingerência nos bancos públicos na gestão Dilma? Sim. Entretanto, né, você não pode ultrapassar uma linha, né? Porque você acaba contaminando todo o sistema. E foi o que aconteceu. Então, se a gente pensar dos empresas estatais, né, foi com um problema menor ali que a gente assistiu depois de 2010. Né? Eletrobras. Essa, na minha visão, tem um risco alto de ingerência. Por quê? Porque reduzir o custo da energia na canetada é algo popular e populista, né? E você acaba impactando principalmente, né? Você impacta todo mundo. Só que a população mais pobre é a que mais vai se sentir aí presenteada por um fato desse. Então, existe uma questão política que, se alguém quiser mexer, conseguiria fazer isso. Então, tem um apelo, tem um certo apelo popular. Bom, do lado do Petro, né? Reduzir o preço do petróleo dos combustíveis tem um efeito populista, assim, não tanto quanto a energia elétrica, né? Porque pensar que as populações mais pobres não têm carro, você acaba beneficiando outro tipo de classe, diretamente também se você atinge outras classes, entretanto não é o racional, né? Então, pensando do lado populista, a coisa mais entre as populistas ser feito é reduzir o custo da energia. Então eu classifico aqui a Petro como um risco médio, tá? Então pensando no cenário adverso, cenário que dá tudo errado, né? Então o que mais me chama a atenção e que tem a luz vermelha é a Eletrobras. Aí se a gente pensar, né, no cenário que a gente vive hoje, um cenário liberal, reformista, o Brasil segue nesse caminho mesmo. Mas sem privatização desses ativos, sem privatização de Banco do Brasil, de Eletrobras ou de Petro, né?
E aí eu fiz uma sensibilidade para ver qual seria o upside, o que a gente tem para ganhar aqui em cada uma delas, tá? Então vamos considerar Banco do Brasil. Banco do Brasil para 2021, tá? Um lucro, expectativa média de mercado aí, para não ter viés meu, 18,9 bilhões. O mercado retoma, né? Os bancos privados negociando entre 10 e 12 vezes preço-lucro. O Banco do Brasil naturalmente com desconto por ser estatal, negociando a 8 vezes lucro, tá? O que a gente vê aqui de upside dado hoje teria uma valorização de 48,9%, tá? Então um cenário bem fera, assim, um lucro pouco acima do que foi feito em 2019, com uma retomada, com uma melhor economia, seguindo liberal e sendo negociado a um múltiplo de 8 vezes, que com condições normais é bem próximo do que ele vinha sendo negociado. Eletrobras, tá? Então, se a gente considerar um lucro aqui de 7,6 bi para 2021, o mercado, né, das geradoras de energia negociam aí num múltiplo, vamos pensar entre 12 e 14 vezes, a gente está falando de uma estatal, vamos colocar como fera aqui 10 vezes lucro. O que a gente viria se isso acontecesse, tá? Um upside, né, tem uma possível valorização ainda de 21%, tá? Então ela não tem tanto upside num cenário normal. E Petro? Então Petro aqui, estou considerando o petróleo a $43, que foi o fechamento dessa sexta-feira, né? O dólar a 3,38, desculpa, o dólar a 5,38. Estou calculando o valor justo dela via EV/EBITDA, tá? Uma relação de 5 vezes e meia EV/EBITDA para 2021. Qual que seria o valor justo, tá? Então a gente chegaria no upside aqui de 87,9%. Então pensando nas condições normais, temperatura e pressão, se a gente segue no caminho liberal e reformista, só que sem privatizar nenhuma delas, ela segue fazendo a lição de casa, melhorando, né? O Banco do Brasil tem um bom upside, Eletrobras menos e Petro, é o que na minha visão, né, tem o maior upside aqui, tá? Então um upside de quase 90%. Pensando no cenário com privatização. Então, qual que seria a melhora para cada uma delas, tá? Então eu coloquei aqui, Banco do Brasil, vamos pensar uma melhora no retorno sobre capital, tá? Então ela vai ter lucros aí próximo de retorno, próximos de Itaú e Bradesco. E a gente sobe o preço-lucro, tá? Vai negociar 9 vezes lucro. Então, próximo ali, quase com Itaú. Teria um upside de 84%. Então, já começa a ficar bem atrativo. Eletrobras. Essa sim tem um grande upside no caso de uma privatização. Como eu falei no último vídeo, né? Ela tem uma boa parcela das vendas de geração dela, de geração de energia, que são feitas abaixo do custo em função daquela MP 579 de 2012. Se a gente pegar, o que eu fiz aqui o exercício, tá? Se eu considerar, só para retomar, né, o custo, a venda, né, o preço da energia no mercado livre e regulado, tirando o Itaipu da Eletrobras, está por volta de R$250 o megawatt-hora. Quando você pega essas cotas, né, são vendidas a R$63, abaixo do custo. Eu fiz um exercício seguinte, pegar essa parcela que ela vende, né, essas cotas, e reajustar para R$150, que é abaixo ainda do preço do mercado, só que dando um reajuste, tá? Então, considerando isso, a gente teria um lucro aí em 2021 de 13 bilhões. Um exercício, tá, pessoal? E eu coloquei ela sendo negociada a 12 vezes e meia preço-lucro, tá? Então, eu coloquei como fair 12 vezes e meia. Isso daria um upside de 162%. Então, por isso que quando sai qualquer tipo de notícia em relação à privatização de Eletrobras, a gente vê uma forte movimentação no mercado. E Petro, né? Petro que eu coloquei aqui, ela sendo privatizada, um ganho de margem, tá? Mas os preços da venda de combustível aqui já são reajustados pelo mercado internacional.
dolarizado, né? Então já tem esse efeito. Então eu coloquei um ganho de imagem e ela ser negociada a 6 vezes EV/EBITDA. Ganhei um pequeno ganho de EV fera aí, tá? Ela teria um upside de 119%. Então vamos lá. O investidor tem que pensar com a seguinte cabeça, né? Cada um tem uma estratégia, cada um tem uma visão. Eu sempre busco investimentos mais assimétricos possíveis, né? Eu tenho para ganhar e se tudo der errado, né? Se um pior evento acontecer, eu tento reduzir os meus prejuízos, né? Eu tento estar bem posicionado. Então aqui, desses cenários, o que a gente vê? No cenário normal, né? Quem tem muito para ganhar é a Petro, Banco do Brasil, Eletrobras tem pouco. Com privatização, Eletrobras com certeza é o case para estar posicionado. Uma volta de um governo populista aí prejudica todas, né? Mas acho que a Eletrobras seria a mais prejudicada com certeza. Então minha visão aqui, levando em consideração risco-retorno, onde eu estou posicionado? Em Petro, tá? Porque eu gosto de Petro, já fiz um vídeo, já deixei relatórios aqui. Em função, ela é negociada a múltiplos extremamente baixos. As políticas adotadas hoje dela, né, já são mais liberais e mesmo sem cenário de privatização, ela tem um upside gigantesco, tá? Então tem um valor grande nela. E no caso de uma mudança, né, ela sim é afetada, só que não tanto quanto, por exemplo, uma Eletrobras, tá? Então eu gosto dessa relação risco-retorno. Então, inclusive, Petro, né, está na minha carteira, né? Muita gente me pergunta, né? Para quem não sabe, eu sou fundador e estrategista-chefe da Levante, que é uma casa de análise independente, tá, pessoal? Então, muita gente pergunta sobre minha carteira. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu tenho uma carteira recomendada, né, que chama Carta do Estrategista, minha visão macro de médio prazo. E eu vou deixar aqui um link para quem quiser ter acesso, né? Ela custa R$ 21,90 por mês. Vou deixar um cupom de desconto aqui. Quem quiser usar Rafa 85K, meu canal está chegando aos 85 mil, né? Então deixo de presente para vocês, tem um desconto de 32%. Sai por R$ 14,90 por mês para ter acesso aí à minha carteira, relatórios semanais e vídeos semanais falando sobre as nossas posições, né? Momento de entrar, momento de sair, tudo bonitinho, tá? Então, minha visão é essa, tá, pessoal? Eu gosto de Petro, assim, são três bons investimentos. Banco do Brasil também tem uma simetria boa. E Eletrobras tem upside? Sim, tem muito. Mas vocês perceberam o seguinte, que num cenário adverso, ela é a que tem, ou no condições normal, ela que tem o menor potencial de ganho. Então, minha cabeça é sempre buscar um pouco mais de um ambiente um pouco mais protegido, né? Tentar ganhar dinheiro, tentar ter o retorno, mas estar protegido caso alguma coisa adversa aconteça, tá? Então isso vai da cabeça de cada investidor, pessoal. Investidor para investidor, tem investidor que é muito amante do risco, né? Gosta de posições extremamente arriscadas, sim. Mas o grande ponto é entender o que eu tenho para ganhar, o que eu tenho para perder. Essa é a grande assimetria que todo investidor tem que ter, independentemente do case, tá? Então é isso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Como eu falei, o link aqui para o Carta do Estrategista, minha carteira está aqui embaixo com desconto de 32%. Um abraço e até mais.